Tudo bem? Queridos amigos, estamos aqui novamente para trabalhar um pouquinho mais sobre ciências da natureza, irmãos. E hoje nós trouxemos para vocês uma habilidade que é muito difícil, companheiros. Você ter um ano de Enem que não caiam questões envolvendo essa habilidade. Nós vamos trabalhar com a habilidade de número 29, que é a interpretação de experimentos ou técnicas. Amigos, se você pegar na história do Enem, você vai ver que muitas questões envolvem interpretação de gráficos, de tabelas, de mapas, tá? É difícil ter ano que isso não acontece. Então, o que eu fiz, companheiros? Eu fiz um bem bolado aqui para gente, aonde eu peguei, ao longo dos anos do Enem, algumas questões aonde nós vamos aplicar essa habilidade 29. E o objetivo nosso hoje, companheiros, é te dar embasamento, um treinamento de como você vai trabalhar com isso na prova. E a gente vai fazer isso em cima do próprio problema, em cima da própria questão do próprio exercício. Então, qual é a nossa finalidade hoje? Adquirir experiência em exercícios que envolvam interpretação de experimentos ou técnicas. Tudo bem? Então vamos lá, companheiros. Vamos começar pelo primeiro exercício. Olha o que diz esse exercício para nós. Pesquisadores realizaram experimentos de coletas mensais de duas espécies de peixes que vivem em um lago durante um ano, sendo analisado também o volume de água presente no lago. O gráfico a seguir foi construído mediante os dados obtidos durante os experimentos. Amigos, vem cá um pouquinho, ó. Olha aqui. A primeira dica que eu vou te dar é o seguinte, companheiro. Quando você está trabalhando com uma questão que vai envolver a interpretação, a gente tem que buscar palavras-chave. A gente tem que ir grifando, selecionando aquilo que é relevante para a questão. Então, note que nesse pequeno texto, o que a gente consegue destacar? O que eu estou usando no experimento? Repara, o experimento envolve peixes que vivem em um lago. Peixes que vivem em um lago. Tudo bem? E ele vai apresentar para nós esse gráfico que está aqui, ó. Isso, olha esse gráfico. Fica namorando ele comigo. Fica aí. A primeira coisa que você deve fazer quando aparecer uma questão tendo gráfico é entender o que está sendo dado para você. Vamos entender o que o gráfico diz. Vamos lá comigo aqui, companheiros. Analisa. Repare que desse lado esquerdo, olha o que está escrito para mim. Número de indivíduos. Então, quando eu quiser olhar o que está acontecendo com os peixes, porque eu estou trabalhando com peixe, eu vou olhar ali, ó. Se tem mais peixe ou se tem menos peixe. Vai lá para o lado direito do gráfico. Olha o que está escrito. Volume de água. O volume de água desse lago. Então, se eu quero saber se tem mais água ou menos água, eu vou olhar lá do lado direito para ver o que está acontecendo. Ok? Continua observando. Repara que nós temos uma legenda. Essa legenda vai dizer o que é o que no gráfico. A água, a espécie A de peixe e a espécie B de peixe, certo? Então, primeira coisa que eu faço quando aparece um gráfico, eu vou analisar o que ele está me apresentando. Vem cá, volta aqui, ó. Você percebeu que esse é um gráfico que tem muitas informações a serem analisadas ao mesmo tempo. Uma dica que eu te dou, para não ficar toda hora o trabalho de ir no gráfico e interpretar toda vez que você vai para um item, você volta para achar onde está o quê, deixa mastigado para você. Facilita para você. Quer ver? Olha a questão aqui, ó. Olha o que eu vou fazer nesse gráfico. Eu fazendo. Eu vou facilitar a minha vida. Olha, repara que ele colocou que a água é a linha tracejada. Olha o que eu vou fazer nesse gráfico. Eu vou marcar onde está a água. Então, toda vez que eu olhar para o gráfico novamente, está mastigado para mim. Eu não tenho que chegar lá e interpretar novamente. A espécie A de peixe está aqui, segundo a legenda, e a espécie B de peixe está aqui, segundo a legenda.
Olha o que eu fiz, eu mastiguei, facilitei o gráfico. Agora eu quero que você observe nesse gráfico a água. Fica olhando o nível da água. Repara que o nível da água começa lá em cima, ó, grandão, vem descendo, ó, tá diminuindo o nível da água do lado. Repara que quando chega nos meses, ó, junho, julho, agosto, o que acontece com a água? Acaba a água, irmão. Acabou a água. O lago secou. Talvez seja meses onde eu tenho uma estação seca. Só que você repara que a partir de setembro, olha lá setembro, o volume de água começa a aumentar. Talvez inicie a estação chuvosa. Então, que interpretação eu tenho para a água? Para a água. A água do lago acaba, o lago seca, passado alguns meses, o lago volta a ter água novamente. Certo? Analisa para mim a espécie A de peixe. Olha a espécie A. A espécie A, a água vai diminuindo e a espécie A de peixe também diminui. Coerente, peixe está acabando a água, o peixe está morrendo. Só que olha que coisa estranha, irmãos. Quando chega a água desaparecer, a espécie A de peixe não desaparece. O gráfico está dizendo que mesmo o lago não tendo água, ainda continua tendo alguns peixes da espécie A. Não é isso? Quando a água volta, olha só, irmãos, a espécie A de peixe começa a aumentar. Essa é a interpretação para a espécie A. O curioso aí é que sem água, a espécie A de peixe ainda existe no lago. Vamos olhar a espécie B? Olha a espécie B comigo. A água acaba, a espécie B também acaba. Quando a água, o lago seca, a espécie B deixa de existir, morreu, coerente para peixe. Agora, olha que coisa, irmãos. Quando a água volta, volta a ter água no lago lá em setembro, a espécie B de peixe começa a aumentar. A espécie B de peixe... Peraí, caramba. Acabou a água, tá, o peixe morreu. Volta a água, como é que a espécie B pode voltar se ela morreu? Não é isto? Mas é isto exatamente que o gráfico está dizendo. Vem cá, irmão, vem cá. Em interpretação de experimentos, de técnicas, alguma coisa assim, muitas vezes você não tem que saber o que está acontecendo realmente. Você nunca vai saber. Você tem que analisar se as afirmações que ele vai fazer é coerente ou não com o que o gráfico está apresentando. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ver se aquilo que ele vai dizer é coerente com as informações. Talvez a gente nunca saiba a realidade do que está acontecendo, mas eu vou fazer uma interpretação de acordo com aquilo que me foi fornecido. Vamos olhar o item 1 então, irmão. Olha o que o item 1 diz. A espécie A pode apresentar adaptações que permite retirar parte do oxigênio diretamente do ar. Irmão, a espécie A continua existindo mesmo não tendo água. Vem cá, vem cá, vem cá. Se a espécie A ela for um peixe pulmonado, se for um peixe que tira o oxigênio diretamente do ar, poucas espécies de peixes são pulmonados, mas se for, explicaria por que mesmo sem água, a espécie A ainda sobreviveu. Aquele peixe deve estar lá, naquela lama, ou naquela quantidade mísera de pocinha de água que sobrou, retirando o oxigênio diretamente do ar. E ele consegue sobreviver até que a estação chuvosa possa voltar e ele volte a crescer a população. É coerente com as interpretações do gráfico? É coerente. Se é isso que está acontecendo, irmão, não sei, mas é coerente. Olha o 2, olha o 2. O reaparecimento da espécie B, após o período de estiagem, pode ser devido à existência de ovos na lama do lago que eclodiram com o retorno da água. E aí? É ou não coerente com as interpretações?
Amigo, a espécie B, quando a água sumiu, a espécie B morreu. Agora, se aquela espécie B tivesse deixado ovos, e esses ovos ficaram lá preservados na lama, quando a água da chuva, quando o lago volta a ter água na estação chuvosa, aquele ovinho que estava lá preservado eclodiu. E a espécie B passa a habitar novamente aquele lago. É coerente com as informações? É. Se é isso eu não sei, mas que é coerente é. Portanto, o 2 está valendo. Olha o 3, irmão. A espécie A apresenta reservas energéticas, principalmente gordura, que permite a sobrevivência nos períodos de seca. Vem cá, vamos pensar. Bom, a espécie B é aquela espécie, né? A espécie A é aquela espécie que ficou lá no lago, né? Praticamente lá quando não tinha água mais, ficou lá esperando um peixe talvez pulmonado. Espera lá, você vê que a estação de seca vão meses e meses. Se não tem água, apesar de conseguir o oxigênio do ar, ele não estava se alimentando, porque não tinha água para o peixe, a espécie A, se alimentar. Então, o que ela tinha que fazer? Sobreviver com as reservas energéticas do corpo dela. E a gordura é uma reserva energética muito importante para a pessoa, aí no caso, né, para o peixe, para a espécie sobreviver. Assim como nós também, seres humanos, temos a reserva de gordura como uma reserva energética. E é isso aí. É coerente? É. Se aquele peixe não estava se alimentando, teve que usar suas próprias reservas energéticas. Portanto, companheiro, beleza, ó, o 3 está valendo. Olha agora o 4. Os dados do gráfico permitem concluir que a espécie A é predadora da espécie B. Companheiro, a espécie A é predadora? Está dizendo que a espécie A come, predador, come a espécie B. Teve alguma informação na questão? Teve alguma informação na questão que permite concluir quem come quem se alimenta de quem? Nenhuma, irmão, nenhuma. Essa informação aí, ela pode até ser verdade, mas eu não consigo saber pelas informações apresentadas. Portanto, olha só, o item 4 não serve e nós chegamos aqui pela interpretação na alternativa B. Ok? Percebeu, amigos? Percebeu? Questões de interpretação é assim. Você vai jogar com os dados, você vai jogar com as informações que foram fornecidas para você. E repare que neste caso, ele te deu na forma, né, dessa interpretação, ele te deu uma outra linguagem para cobrar o conteúdo de você na forma de um gráfico. Só que eu posso ter outras linguagens diferentes também para cobrar a informação de você, conhecimento de você. Vem cá, olha só. A próxima questão que nós vamos analisar, repare que nós mudamos, companheiro, a linguagem que é apresentada. Repara, a linguagem que está sendo apresentada agora é na forma de uma tabela, é na forma de um quadro. Então, você vai enfrentar isso. Analisar diferentes formas de linguagens, né, para testar o seu conhecimento. Saímos do gráfico, vamos para a tabela. Vamos olhar isso aqui e a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai vendo o que a gente tem que fazer em cima disso. Experiência, vem cá, lê comigo aí. Ó. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar, sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma, um exame, ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Irmãos, eu acabei de falar para vocês o seguinte: quando eu estou frente a uma questão, eu vou buscar as palavras-chave, eu vou grifar as informações que são importantes. E nesse texto que nós lemos, que informações são relevantes? Veja aí, disse que o paciente tem, cansaço, dificuldade em respirar, sangramento nasal. E agora nós vamos fazer a interpretação desse quadro que ele forneceu.
Repare que na primeira coluna eu tenho glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. São células ou fragmentos celulares aonde a gente tem aí análise da quantidade de cada um deles. O que mostra na coluna 2 qual é o número normal, qual é o número normal, qual é o número esperado da quantidade de cada um desses tipos celulares. E repare, irmão, que na coluna 3 está os dados do paciente. Está os dados, o exame que o paciente fez, o resultado. Então vamos lá, o que eu devo fazer? Comparar os dados do paciente com o número de referência, o número normal. Pega lá o primeiro, ó, glóbulos vermelhos. Olha o que eu tenho. O paciente tem 4 milhões. O número normal é 4,8. Portanto, companheiro, está abaixo. Abaixo. Olha aqui que eu vou fazendo, como eu te ensinei no gráfico. Eu vou criando uma forma de deixar essa informação já na minha análise, para depois não precisar, quando eu vou olhar alternativa por alternativa, eu tenho que fazer análise completamente, de novo essa análise. Olha que já fiz, eu já coloquei a setinha para baixo. Isso está me mostrando, companheiro, que tá menos do que é necessário aí para o paciente. Eu não vou precisar fazer tudo novamente. Vamos continuar. O glóbulo branco aqui, irmão, olha lá, o paciente tem 9 mil, e repara que o valor de referência é entre 5 e 10. 9 não está no meio? Se está no meio, está normal. Então, o paciente não está tendo problemas envolvendo glóbulos brancos. Olha agora o terceiro, plaquetas. Paciente está com 200 mil e olha o número de referência, 250 a 400 mil. Está abaixo. Está abaixo, não está, companheiro? Se está abaixo, põe a setinha lá, ó, põe a setinha para baixo. Então, conclusão nossa, está faltando glóbulos vermelhos e está faltando plaquetas. Aí, você teria que ter um pouco de conhecimento agora teórico. Glóbulo vermelho, irmão, é a famosa hemácia. A famosa hemácia. E a função da hemácia do glóbulo vermelho é transportar gases pelo nosso corpo, principalmente o oxigênio. Glóbulos brancos, outro nome para ele, leucócitos. Glóbulos brancos e leucócitos estão envolvidos com a defesa, com a imunidade do nosso corpo. Plaquetas estão envolvidas com a coagulação sanguínea, com a coagulação. Então, companheiro, que informações nós tiramos dessa análise? Se o paciente ele está com menos hemácias, glóbulos vermelhos, ele tem dificuldade no transporte do oxigênio. Dificuldade no transporte do oxigênio. Você lembra os sintomas que estavam lá em cima? Cansaço, dificuldade para respirar. Cansaço, dificuldade para respirar. Tem a ver, talvez, com a deficiência no transporte do oxigênio. O que mais que estava abaixo? Plaquetas, lembra? Plaquetas tem a ver com a coagulação sanguínea. Como é que o paciente estava? O paciente estava com o quê? Um dos sintomas? Sangramento nasal. Quer dizer que se a coagulação dele não está legal, não está ideal, ele tem mais propensão a sangramentos, a hemorragias. Percebeu que nós já ligamos os dois fatores aos sintomas lá em cima? É isso, companheiro? É isso. Vamos ver agora? Vamos ver as alternativas que nós temos? Olha só, vem cá. Aí fala assim para a gente escolher a alternativa correta nessa questão. Vamos ver o que a gente tem? Vamos ver a alternativa. A diz assim, ó, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue. Companheiro, perfeito! Corretamente relacionado à interpretação que nós fizemos. Você quer ver só por experiência como é que as outras não se encaixam? Ao B, ó. O cansaço ocorre em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea.
Companheiro, o glóbulo branco é defesa, certo? E não tem nada a ver com cansaço. C, a dificuldade respiratória ocorreu devido à baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa. Irmão, glóbulo vermelho é transporte de oxigênio. Glóbulo vermelho não é a defesa, é transporte de oxigênio. Olha o D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte do sangue, de gases do sangue. 2 erros. Glóbulo branco é imunidade, é defesa, e você tem aí sangramento, tem a ver com plaqueta, né? E a dificuldade respiratória ocorre pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Não. Plaqueta tem a ver com a coagulação sanguínea. Beleza, irmãos? Então vamos lá. Companheiros, olha essa próxima questão. Essa próxima questão, ela vem te trazer uma outra forma de linguagem. A forma de um mapa. Análise de um mapa. Passamos por gráficos, fomos por um quadro, e agora a forma de leitura é através de um mapa. Olha só. Ele te dá, irmãozinho, então, olha só, esse mapa, e pelo que eu estou te ensinando, estou te passando a experiência, eu vou interpretar antes de ir para ver o que o indivíduo quer. Vou interpretar. Eu observo, então, esse mapa, onde tem algumas áreas mais escuras, concorda? E aqui embaixo tem uma legenda. Então, deixa eu entender o que a legenda está me dando. As partes mais escuras, dê uma olhada. Está dizendo assim, áreas onde ocorre a transmissão da malária. Áreas onde ocorre a transmissão da malária. Está falando de uma doença agora, irmão, envolvidas. E se a gente olhar naquele mapa, repare aqui, ó, nessa faixa que eu estou destacando para você. Reparem, então, que as áreas onde eu tenho maior ocorrência de malária são essas aí. Percebeu, irmão, uma coisa comum nelas? Percebeu? Se tratam de áreas, né, localizadas em faixas tropicais do planeta. Não é? Faixas tropicais do planeta. Vem cá comigo, pensa um pouquinho. Peraí, faixa tropical? Clima tropical, eu tenho 2 coisas que podem ser relacionadas. Temperaturas mais altas e grande quantidade de chuvas, não é isso? Bastante água e temperaturas mais altas. Sabe como é que isso se relaciona, irmão? A malária, ela é transmitida pela picada de um mosquitinho chamado anófilis. E esse mosquitinho, o ciclo de vida dele se dá bem com climas que tem temperatura maior e bastante água. Por quê? Criadouros, água parada. Assim, fazendo uma comparação com o nosso Aedes aegypti, ele vai precisar de água para colocar os ovinhos dele para poder completar o seu ciclo de reprodução. Então, por que na faixa tropical? Tem o que ele precisa, um calor legal para o desenvolvimento, bastante água, bastante oferta de criadouros, né, para a reprodução. Concorda? Muito bem, companheiros. Volta para o gráfico, volta para o mapa aqui comigo. Ó. Então, vamos ver o que a questão pede. Então, eu já entendi que tem relacionado com essa interpretação. Ela fala assim, ó, o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, considerando sua distribuição na América do Sul. A malária pode ser classificada como, repara, você tem as palavras endemia, epidemia, surto, pandemia. Companheiros, essa questão nunca esteve tão atual quanto está agora, né? Essa questão nunca esteve tão atual quanto agora. Então, antes da gente começar a resolver, vamos buscar alguns conhecimentos que são muito importantes nessa questão. Vamos relembrar alguns conhecimentos que são vitais nessa questão. Companheiros, eu trouxe para vocês esse gráfico aí, ó. Analisa comigo. Aonde você tem aí, mostrando no eixo do Y, do lado esquerdo, número de casos, número de doentes. E ali você está vendo como é que esse número de doentes varia conforme o tempo.
o tempo está no eixo do X, que não está representado. E aí eu coloco para você duas palavras, endemia e epidemia. A epidemia, ela pode ser também chamada por surto, epidemia ou surto, tanto faz. Repare, irmãos, que numa endemia, vou marcar a endemia no gráfico, numa endemia, você percebe que o número de pessoas doentes, infectadas, é mais ou menos constante ao longo do tempo. Já se espera esse número de pessoas doentes. Já se espera esse número de pessoas infectadas. A doença ela está mais ou menos constante. Ela não está se alastrando. Ela não traz risco para a população. Ela está sob controle. Já é esperado. Agora eu vou marcar no gráfico, olha lá, a epidemia ou surto. Marquei, irmão. Na epidemia ou surto, o que você observa? Um crescimento exagerado no número de pessoas doentes. Um crescimento exagerado, certo? A doença está se alastrando, a doença está se espalhando, a doença está trazendo um risco para a população. Epidemia ou surto, então, é quando eu tenho um crescimento exagerado de uma doença em uma certa localidade. A gente podia relacionar isso, irmãos, né? De acordo com o que nós vivemos aí no país, principalmente nos anos anteriores, em relação à dengue. Olha a dengue. Quando que a dengue geralmente se torna em muitas localidades uma endemia? O número de pessoas infectadas é mais ou menos constante. No inverno, geralmente, chove menos, menos criadouro, menos água parada para o mosquitinho reproduzir. E quando que geralmente a dengue da endemia pula para uma epidemia? Nos meses mais chuvosos, verão principalmente, acumula mais água parada, mais criadouro. E você está vendo no gráfico aquela queda depois da epidemia? Tem uma queda depois da epidemia, não tem? Aquela queda significa que a doença está sendo controlada. Aí, N motivos, irmão. Pode ser uma vacinação, né? Pode ser um controle que está sendo feito, né? Quarentena, isolamento, impedir que passe a doença para o outro indivíduo. Ou pode ser até por fatores naturais, como a dengue. A dengue, naturalmente, até surgiu uma vacina aí, né? De amplo espectro, né? Que o Brasil todo possa tomar, por exemplo, tá? Acessível a todo mundo. Nós temos o controle da dengue hoje feito pelo clima, né? Assim que chega, por exemplo, as estações que chovem menos, inverno para nós aqui, o que vai acontecer? Menos água parada, menos criador. Então, a epidemia pode voltar a ser uma endemia até por fatores climáticos, tudo bem? Mas qual é a palavra que nós estamos ouvindo demais, companheiros, esse ano? Qual é o termo, conceito? É o conceito de pandemia, não é isso? Pandemia. A pandemia, companheiro, é quando eu tenho focos da mesma doença em diferentes continentes ou por todo um continente. É quando você tem a mesma doença espalhada, vamos falar assim, pelo mundo inteiro, ou por continentes diferentes, ou por todo um continente, certo? Aqui, você falar, né, gente, Covid-19, essa não dá, né? Essa não vale, tá? Tá na cara que é pandemia, toda hora fala isso, né? Olha duas outras aqui, A AIDS, tem praticamente no mundo inteiro caso de AIDS. E olha a malária que nós citamos, companheiros. A malária também você encontra lá em diferentes continentes. Repara, América do Sul, uma grande quantidade. Na África, continente africano. Na Ásia nós temos também, certinho? Então aí, dois exemplos de uma pandemia. Agora vem cá comigo, vem cá comigo. Agora, companheiros, eu quero te passar uma noção, uma interpretação, uma análise. Você tome muito cuidado. É o seguinte, muitas vezes nós temos o conhecimento sobre uma coisa, só que a questão não está perguntando isto. Nessa experiência como professor, durante 25 anos, eu observo claramente algumas fases de gerações diferentes que passaram por mim. E hoje eu percebo que na sua geração, que recebe muito estímulo do meio, vocês são estimulados desde o berço, né, com vários estímulos. O teu cérebro, ele é condicionado a trabalhar
com diversas ferramentas ao mesmo tempo. A gente percebe, às vezes está lá, está tentando estudar, escutando música ao mesmo tempo, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Está assistindo uma série na televisão, mas está ao mesmo tempo com o celular. E parece que o cérebro consegue acompanhar as 2 coisas. É a nova fase, é o novo mundo. Só que tem uma coisa que me preocupa, que é o seguinte: vocês estão muito acelerados. A cabeça de vocês está sendo condicionada a responder com uma velocidade muito grande. Só que quando a gente coloca uma coisa, muitas vezes para você focar numa coisa só, você não é muito treinado em relação a isso. E aqui mora um perigo. Não é o que você está pensando, é o que a questão está pedindo. Guarda isto. Não é o que você está pensando, é o que a questão está pedindo. Nós não acabamos de falar sobre pandemia. Se eu vou nesse calor do momento, venho nas alternativas que essa questão apresenta. Aqui, olha lá, a alternativa de A e. O que está sobrando aí? Qual é a alternativa que tem pandemia? Somente a E? Porque está falando sobre malária? Você iria no vácuo na alternativa E? Mas, amigo, não é o que você pensa. É o que a questão está perguntando. Por isso que é importante você marcar aquilo que a questão perguntou, os dados mais importantes da questão. Vem cá. Olha o que ele perguntou. Considerando sua distribuição na América do Sul. Companheiro, está falando da malária na América do Sul. Não está pedindo para você considerar o mundo inteiro. Não é para você considerar o mundo inteiro. É América do Sul. Percebeu? Malária, pandemia, alternativa E, errou, perdeu a questão. Se você volta no mapa, olha o que ele pede para considerar só a América do Sul, esqueça o resto. Se é para você esquecer o resto, não é pandemia. Não é pandemia, é para você esquecer o resto. Repara na América do Sul, a faixa de localidade da malária. Nós vamos observar, irmãos, a região norte praticamente, se a gente considerar o Brasil, vamos falar de Brasil, a região norte tem alta incidência de malária. E lá na região norte, a malária é uma doença que existe constantemente todo ano. Já é esperado naquela localidade que uma quantidade X de pessoas vão contrair a doença durante todo o ano. O tanto, vem cá, que você não ouve falar na televisão que Amazonas, Pará, não sei o que tem, está tendo epidemia de malária. Você não falar epidemia de malária, não está tendo um crescimento de malária nessas regiões, não está tendo, porque é uma endemia. Já é esperado naquelas localidades que um número X de pessoas ao longo do tempo contraia essa doença. Faz parte da localidade a presença dessa doença. Não é uma epidemia. Você não ouviu falar epidemia de malária? Você não viu, você não estava divulgando para você na televisão a todo momento. É uma doença que faz parte da região. Se faz parte da localidade, já é esperado um número mais ou menos constante. O que se encaixa nisso, irmão? Se encaixa na definição endemia. Olha como você perderia essa questão muitas vezes por pressa. Muitas vezes por pressa. Repito, não é o que você pensa, é o que ele perguntou. Portanto, irmão, grifa, analisa, abusa aí das informações. Beleza? Aqui nós temos, irmãozinhos, uma outra questão. Leia inicialmente comigo. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células, que reveste as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Ele colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um papel liso, como a figura 1 que eu vou te mostrar. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades conforme a figura 2. Já te mostro. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto a quantidade absorvida pelo papel dobrado foi de 12 ml. Te mostrando a figura. Olha a figura 1. Papel liso,
Figura 2, o papel dobrado. Repara que os dois, tem 10 por 5. Olha a área, 10 por 5. Só que o papel 2, figura 2, está dobrado. E ele disse claramente para você que no papel dobrado absorve mais água. No papel dobrado absorve mais água. Olha outra questão, aonde a interpretação, a linguagem que ele colocou é uma linguagem na forma de uma imagem, duas imagens comparativas, não é? Vimos gráfico, vimos um quadro, vimos mapa, imagem agora envolvida. Amigo, ele disse no texto essa questão é uma questão de pura interpretação que não exige conhecimento nenhum. Quer ver o que ele fala? Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais, com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino, é a D. Qual é a função da microvilosidade? Microvilosidade, trouxe uma imagem aqui para você. Tá vendo? São aquelas dobrinhas que tem em cima das células intestinais. Tá vendo aquelas dobrinhas lá em cima? São as microvilosidades. O nosso alimento digerido está passando em cima delas. O alimento digerido está passando em cima delas. Ora, então se a microvilosidade, essas células têm essas dobrinhas, o que o texto falou para você? Falou que quando tem dobra, absorve mais. Vai nas alternativas, irmão. Vai nas alternativas. Quem tem dobra, absorve mais. Se quem tem dobra absorve mais, qual é a função da microvilosidade? Amigo, aumentar a superfície do quê? De absorção de nutrientes. As células do nosso intestino, graças às microvilosidades, elas absorvem muito mais nutrientes do que se elas não existissem. Tudo bem? Vamos continuar nesse treinamento? Olha aqui que eu tenho agora. Nós temos aí, irmão, uma tabela que apresenta alguns alimentos, né? Alguns produtos, e aí mostrando como é que é o consumo desses produtos pela população. O que eu te ensinei? Encontrei um gráfico, uma tabela, alguma coisa, eu vou analisar. Eu vou inicialmente olhar o que está sendo dado. Vem cá comigo, fica olhando aí. Repare que aqui em cima, vou marcar, está sendo mostrado o aumento no consumo pelas famílias. Olha aqui que aumentou em 30 anos o consumo pelas famílias. Né? Aquilo que as nossas avós diriam, porcaria, né? Biscoito, refrigerante, embutidos, refeições prontas. Então, aumentou demais o consumo desse tipo de alimento. Né? E olha o que diminuiu. Olha o que fala diminuiu. O que diminuiu? Diminuiu os alimentos tradicionais. Repara, teve um aumento nos alimentos, né? Que não tem tantos nutrientes saudáveis assim, e diminuiu o consumo dos nutrientes tradicionais. Pronto, irmão. Essa é a análise. É isso que eu tenho. Eu vou olhar as alternativas e eu vou ver se está ou não de acordo com aquilo que foi fornecido. Vamos lá, catando um por um. Vem cá comigo, Olha o item 1. O item 1 fala assim, as famílias brasileiras em 30 anos aumentaram muito o consumo de proteínas e grãos. Gente, cadê proteínas e grãos? Proteínas e grãos estão na tabela de baixo, É feijão, soja, leguminosas, ovo, peixe, isso é proteína. A alternativa está dizendo que aumentou. Amigo, aumentou? Não. A tabela está dizendo que diminuiu. Por isso, companheiro, que é interessantíssimo você fazer análise antes. Deixa lá circulado. Você não tem que voltar na tabela e tentar interpretar tudo novamente. Está pronto, está mastigado. Então, esse aqui, não serve. Ao 2. O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve ser considerado indicador de alerta para a saúde, já que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana. Gente, ele disse que aumentou o alimento calórico. Cadê alimento calórico? Cadê? Alimento calórico está lá na primeira parte, Refrigerante, biscoito, linguiça. Não é? Não tem bastante caloria isso aí? Se tem bastante caloria, aumentou? Aumentou. Pode trazer problemas para o coração? Pode, irmão. Doenças cardiovasculares, você sabe disso. Portanto, o item 2 está valendo. E aí, companheiro, nós temos o item 3.
doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade decorrente das novas dietas alimentares. Amigo, você sabe disso. Você sabe, né? Quantas vezes você ouve falar na televisão, né, que a obesidade ela traz doenças cardiovasculares, excesso de gordura, colesterol, excesso pode entupir os vasos, contribuindo para as doenças cardiovasculares, né? Como infarto do miocárdio, o músculo do coração. Isso aqui já era um item que você conseguiria, você está, né, costumeiramente ouvindo isso na televisão. Então nós temos lá, ó, doenças cardiovasculares estão ligados, né, com aí o consumo exagerado, obesidade, 2 e 3 nós temos na alternativa E. Na alternativa E. Companheiros, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente possa ter tido aqui um aproveito, te dando, acima de tudo, a experiência de como interpretar questões envolvendo experimentos ou técnicas, tá? E agora a gente vai abrir para as perguntas. Vamos lá, Bianca. Olha, vem cá. A Bianca perguntou para a gente plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares, então vamos falar assim, são pedaços de células que estão envolvidas com uma coagulação sanguínea. Então, quando você faz um machucado, por exemplo, no seu braço, começa a sangrar, uma cascata enorme de processos químicos está acontecendo no seu sangue. Para que se forma, vamos falar assim, um tampão para que aquele sangue pare de extravasar. E dentro desses processos bioquímicos todos, estão a participação desses fragmentos celulares chamadas de plaquetas. Elas vão interagir com outros fatores presentes no sangue e vão criar, entre aspas, uma espécie de uma rolha no local, impedindo o extravasamento do sangue. Então, plaquetas são fragmentos celulares que estão envolvidos com a coagulação sanguínea. Por isso que a falta delas, a diminuição delas, contribui para que você tenha hemorragias, sangramentos. Ok, Bianca? Leucócito, vamos lá. Função dos leucócitos. Os leucócitos são chamados também de glóbulos brancos, leucócitos ou glóbulos brancos. São células, olha, tem uma variedade enorme, mas gigante, de tipos de glóbulos brancos. E eles estão envolvidos com a defesa. Eles fazem parte do sistema imunológico. Quando entra, por exemplo, no teu corpo, no teu sangue, uma bactéria, um fungo, um vírus, por exemplo, esse sistema de defesa, como se fosse células soldado, elas vão percorrer o nosso corpo tentando nos livrar desses invasores. Aí você tem como se fossem soldadinhos com funções diferentes. Tem glóbulo branco, né, que vai lá reconhecer quem é. Tem uns que vão fagocitar, vão ingerir, comer essas bactérias e destruir lá dentro da própria célula. Tem outras que vão fabricar proteínas de defesa chamadas anticorpos, que vão se ligar a esses invasores, tentando destruí-los ou neutralizá-los. Esses são os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, né? Temos aí também quais as diferenças entre endemia, epidemia e pandemia, né? Como nós vimos aí, irmãos. Ó, endemia, citamos, você lembra? É quando eu tenho um número mais ou menos constante de pessoas doentes. Então, o número de pessoas doentes no local é esperado. É um número que já se espera às autoridades sanitárias que esse número ele aconteça. A doença vai, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas fica mais ou menos constante. Uma epidemia é quando eu tenho um crescimento exagerado no número de pessoas doentes.
Por exemplo, vamos supor que numa doença qualquer, numa endemia, estou chutando, tá? Estou inventando. A gente espera que o número de casos da doença fique entre 500 e 1.000 casos. Então, entre 500 e 1.000, se ficar nessa faixa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é considerado uma endemia. Já é esperado. Mas, de repente, num certo ano, daqueles máximo de 1.000 casos esperados, se registra 10.000 casos de pessoas doentes. Compara 1.000 para 10.000, é um crescimento muito grande. Então, quando há esse crescimento acentuado, exagerado, nós chamamos de uma epidemia, que também pode ser chamada de surto. E quando nós temos, companheiros, uma pandemia é quando você encontra focos da mesma doença em diferentes continentes, como a malária. Tem continente americano, africano, tem na Ásia, em diferentes continentes, ou por todo um continente. Então, se tivesse uma doença por todo o continente americano, também poderia ser considerado uma pandemia, tá? Caso da AIDS. A AIDS você tem praticamente no mundo inteiro. Covid-19 não está praticamente tendo casos no mundo inteiro? Malária. A malária não está no mundo inteiro, mas ela tem em diferentes continentes. Viu lá? América do Sul, África, Ásia, isso é a pandemia. Temos mais? Como a dengue é classificada numa endemia, epidemia ou pandemia? Lembra aquele gráfico lá, irmãos? Depende a época do ano. Né? Os meses para nós, né? Vamos falar aqui os meses para nós. Que chove mais? Quando que na sua localidade, amigo, onde você está, chove mais? Quais são os meses que chovem mais? Nesses meses, se você procurar as notícias aí, você vai perceber que aumenta os casos de dengue. Então, a dengue passa a ser uma epidemia ou surto na sua região nas épocas que tem mais água parada. Geralmente são as estações que chovem mais, tudo bem? Em que época aí na sua região chove menos? Quais são os meses? Você pode perceber buscando as notícias que nesses meses a incidência de dengue na sua cidade, na sua região, ela é menor. Menos água parada, menos criadouros. Nesses locais, você vai ter nesses meses, nessas épocas, você vai ter a dengue como sendo uma endemia. Dengue não é pandemia, tá? Por que há uma demora para criar uma vacina? Irmãos, primeiro, uma vacina, ela exige que seja cumprida várias e várias etapas. Primeira etapa é a pesquisa. E dependendo do tipo de parasita, pode ser mais rápido ou não. Isso varia. Tem parasita que dificulta a criação, o estudo para ter uma vacina. Isso vai depender de cada um deles. Então, às vezes, uma vacina que sai rápido para um tipo de parasita demora muito para outro parasita. Cada um tem as suas particularidades. E o que acontece? Depois que você acha que fez a vacina, ela tem que passar por testes. Primeiro teste em alguns animais, para ver se ela é mais ou menos segura, se ela está tendo uma resposta de defesa nesses animais. Depois vai ter que passar essa vacina por teste em seres humanos, poucos no começo, para ver os efeitos colaterais, se a vacina funciona. Ah, mas não testou no animal? Mas o animal não sou eu. O meu organismo é diferente de um chimpanzé, de um coelho, de um porco. O que foi esperado nesse animal pode ser diferente no meu corpo. Então é feita uma segunda etapa em poucas pessoas, e se ela se mostrar promissora, já aumenta para uma quantidade maior de indivíduos, um teste bem amplo, e só depois dessa fase é que a vacina será liberada para uso na população como um todo. E olha, irmãos, nós estamos vendo a questão da vacina que estão tentando para a Covid-19, né, para a doença, para o coronavírus, é algo único na história. Essa velocidade que você está vendo é algo único. Porque até então, a média de uma vacina ser eficiente é anos e anos e anos, cara. São anos e anos e anos. O que a gente está tendo hoje, cara, é algo inédito, né? Esse teste já para a vacina.
É isso aí, companheiros. Muito obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Até o próximo encontro. E agora o Tadeu vai acompanhar vocês. Tchau. Fiquem com Deus.